Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Crespo. Eu sou Márcio Chaves. E nós estamos aqui no PEC Talks hoje para falar um pouquinho sobre vazamento de dados. Já tem uma velha máxima, e a gente já pode falar que é velha, que é o seguinte: existem 3 certezas na vida, Márcio. Sabia dessa? Que a gente tem certeza da morte, de pagar tributos e de que um dia os nossos dados vão vazar de alguma forma. A certeza é tão fácil de perceber que todo dia a gente vê algum incidente acontecendo, alguma notícia de alguma empresa muito próxima que a gente muitas vezes é até cliente, que pode ter algum tipo de vazamento de dados ali de suas bases, contendo informações das pessoas, informações até muitas vezes mais sensíveis delas, né? Sem dúvida, é importante a gente saber que esses vazamentos causam prejuízos imensos. A gente tem alguns números das Big Four e das empresas que produzem antivírus, por exemplo, que mostram que cada incidente de vazamento pode significar um prejuízo de $500 mil. Na paralisação da operação, $1.4 milhão. Isso sem pensar em negócios que você vai deixar de realizar pós-restauração do sistema. O que a gente pode fazer, Márcio, de repente, para evitar esse tipo de situação? Bom, é muito importante você sempre pensar nas duas estratégias uma vez que aconteceu um incidente desse. Você tem aquela medida que você vai tomar reativamente, ou seja, o que eu posso fazer para poder estancar ou para poder minimizar aquele prejuízo, mas também para já preservar provas, até mesmo para identificar qual foi a origem desse vazamento. Se foi uma origem interna, se teve um ataque externo, teve ação de algum hacker, enfim. A gente precisa ter esse ambiente muito bem preparado para poder, inclusive, tomar algumas medidas posteriores. Você falou em preservar a prova e isso me faz pensar, como sócio aqui do contencioso, que então, eventualmente, a gente vai precisar mover uma ação e tomar cuidados para a identificação da autoria. Existem dados que mostram que quase sempre esses vazamentos acontecem por falha humana, seja por uma falha de não preparo, de falha técnica mesmo, de não saber manusear um sistema ou cumprir as regras, ou até uma falha, digamos assim, dolosa, intencional. E nesse problema a gente vai ter que responsabilizar eventualmente quem fez o vazamento. Com certeza isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Desde um e-mail enviado de forma desatenta, contendo alguma informação que não deveria sair da empresa, ou até mesmo quando você copia aquela pessoa que tem um nome muito próximo de quem você ia mandar, mas na verdade trata-se de um outro endereço completamente diferente. E para isso a gente precisa até mesmo definir quais são as normas pelas quais você deve estabelecer o comportamento do colaborador dentro da empresa. Eu preciso definir qual tipo de informação pode circular por cada tipo de canal, eu preciso definir inclusive quem é que pode ter acesso a essas informações e quais são as posturas que devem ser tomadas para cada tipo de informação. Não significa que só porque a gente está falando de trabalho, qualquer assunto pode, por exemplo, circular num grupo do WhatsApp da empresa. Claro, inclusive ter um plano de contingência, porque uma das questões fundamentais é quando acontece a catástrofe do vazamento de dados, o que você vai fazer, com quem você vai falar, que tipo de ação você vai tomar e quem você vai acionar, se são os advogados, a polícia e que tipo de situação você vai fazer. Então nós estamos hoje encerrando aqui esse nosso PEC Talks, chamando a atenção de vocês. A sua empresa está preparada? Você tem uma estratégia para proteger os seus dados?